nós podemos olhar para as nossas vidas e avaliar o que é que nós estamos entregando a Deus. Enquanto há um relato na Bíblia, um relato real de que aconteceu, de que um homem, pela fé, entregou o próprio filho, queridos. Muitas vezes, nós não entregamos um alimento, um vestuário, uma prática, um lugar, amigos. Nós não entregamos algumas coisas simples que deveríamos entregar como sacrifício ao Senhor. Se você perguntasse para aquele povo qual era o significado da Páscoa, eles diriam para nós que é a libertação completa do cativeiro do Egito. Ali, queridos, o faraó havia reunido todas as suas forças para recuperar os seus escravos, os seus cativos, e o Senhor agora, de maneira milagrosa e poderosa, destrói, queridos, toda uma nação, amados. Mas isso ainda não era o suficiente, porque eles saíram da terra do Egito. Mas muitas práticas do Egito ainda não haviam saído do seu coração. E isso está escrito nas Sagradas Escrituras para que eu e você possamos compreender que o Deus a quem nós servimos, Ele é totalmente capaz e Ele é poderoso para nos livrar de maneira completa, não somente do cativeiro babilônico, mas tirar, queridos, todos os resquícios de Babilônia de nossas vidas. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus que manifesta seu poder. E nós precisamos, queridos, acreditar, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que nunca perdeu uma batalha, amados. E esse evangelho do reino precisa ser apresentado às pessoas, de que o nosso Deus é um Deus poderoso e pode salvar completamente o seu povo, independente das circunstâncias no qual eles se encontrem. Eu quero que você já comece a imaginar a dimensão da liberdade que o Senhor pode colocar disponível a cada um de nós por meio da morte e da vida de Cristo Jesus. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olhe para a tela aqui, interprete comigo. O Evangelho precisa produzir nas pessoas o que, queridos? Esperança. O Evangelho precisa produzir nas pessoas o que? Esperança. Esperança de que elas podem ser salvas em Cristo Jesus. Esperança de que elas podem ser completamente limpas e transformadas em Cristo Jesus. Esperança de que há um caminho, de que elas possam voltar para a casa do Senhor. É por isso que Paulo não tinha vergonha desse Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí o versículo 17 vai continuar e vai falar: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito, de fé em fé, o justo viverá pela fé. A palavra do Senhor, e Paulo vai dizer que o Evangelho que produz em nós esperança, é o Evangelho que anuncia o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o Evangelho ainda revela outra coisa. O Evangelho, ele revela a justiça de Deus, queridos. A justiça de Deus. Sabemos que a justiça de Deus, ela é manifesta em algumas áreas. A graça do Senhor, ao mesmo tempo que ela nos perdoa e apaga no nosso passado, ela também nos é dada como uma graça que nos fortalece e nos faz viver um novo futuro. O Espírito de Profecia chama de a graça que exerce o perdão como justificação e a graça dada por meio do agente do Espírito Santo como santificação, uma como sendo imputada e a outra como sendo comunicada e transmitida. O Senhor, quando Ele estabelece a sua justiça, Ele limpa não somente o nosso passado, mas Ele constrói um novo futuro. O que isso significa? Quando a Bíblia diz que o Evangelho revela a justiça de Deus, a Bíblia está dizendo que se o Senhor escrever esse Evangelho, queridos, na minha e na sua vida, a nossa vida será totalmente transformada, não somente o passado, mas também o futuro, uma vida toda nova. Por isso que a Sagrada Escritura vai dizer: eis que tudo se fez novo, nova criatura, queridos. O velho homem deixa de existir e nasce uma nova criatura inteira em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que nós acreditamos, é esse Evangelho que nós servimos. E é esse Evangelho que será pregado em todas as nações, será pregado em todos os lugares. E o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, vai dizer palavras de Cristo e diz assim: e será pregado este Evangelho do reino a todas as nações. E será pregado, pode colocar para mim, Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações, e então virá O que significa que é para testemunho? As pessoas, elas não somente vão ouvir do Evangelho, elas vão fazer o quê? Elas vão ver, queridos, o poder do Evangelho para restaurar a humanidade. O Evangelho ele vai ser muito mais espalhado com as nossas vidas do que com os nossos lábios. Precisamos pregar em todos os lugares. Nós precisamos chegar nos lugares, as pessoas precisam sentir que ali chegou o embaixador do reino celestial. E o embaixador, aonde quer que ele está, ele leva, queridos, a realidade da sua pátria amada. No nosso caso, a pátria do céu. Eles precisam sentir que nós somos o bom perfume de Cristo. Eles precisam olhar para a nossa face, queridos, e ver a nossa afeição transformada. E ao ouvirem a nossa voz, eles precisam ter certeza que nós estamos nos comunicando com Cristo. Eles precisam ver Cristo em nós, afinal, Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aonde é que a nossa fé deve atuar, queridos? Aonde é que a nossa fé deve estar apoiada? Responda para mim. A nossa fé precisa estar apoiada onde? No poder de Deus. E se você quiser saber o quanto nosso Senhor é poderoso, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. E você vai ler comigo o versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Vamos falar um pouco sobre o poder de Deus de maneira rápida. Leia comigo, já está projetado na tela. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Queridos, pare aqui comigo, veja a construção bíblica, ali vai dizer assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, aí ele coloca uma vírgula, essa palavra assim, ela vai estabelecer uma relação de comparação com o que está antes. Então vai dizer, assim o seu eterno poder, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o eterno poder de Deus é um atributo de Deus. O poder de Deus lhe é um atributo inerente, mas a palavra que vem ali depois, que vem vírgula, está escrito como, leia lá, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, vírgula, como, a palavra como agora vai estabelecer uma comparação do nome do que está antes com o que está depois. Agora ele vai comparar o eterno poder ao quê? Olha o que está escrito, como também a sua própria divindade. Sabe o que esse texto está dizendo? Que o poder de Deus lhe é um atributo inerente, comparável à sua própria divindade. Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. O tamanho do poder de Deus é o mesmo tamanho da divindade que ele tem. O poder de Deus é um poder ilimitado, é um poder eterno, que ele não pode ser descrito e comparado, porque Deus não pode ser descrito e comparado. E é com base nesse poder que nós devemos colocar a nossa fé. Abraão aprendeu a colocar a fé nesse poder. Sara não tinha como ter um filho e o Senhor traz um filho. É por isso que nós fomos levantados nessa terra para anunciar o Deus que é criador, que pode trazer as coisas do nada. E o mesmo poder que tem para trazer as coisas do nada é o poder para transformar a minha e a sua vida por completo. Nós não precisamos mais ficar sendo consolados em nossas fraquezas. O Senhor ele quer enviar mensageiros à casa dele para nos exortar a acreditar no seu poder, que pode nos ajudar em tempo oportuno e pode nos mudar por completo. Não se trata do que eu consigo ou do que eu posso fazer, se trata do que Deus pode fazer por meio da sua palavra. O que é requerido de nós, queridos, não são as nossas capacidades, o que é requerido de nós é fé. Acaso quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai achar fé? É essa a pergunta que Cristo disse, amados. Porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A nossa fé. E a nossa fé ela deve ser baseada no poder de Deus. E você sabe o que ele promete fazer com o poder dele para você? Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem
interior. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor vai nos fortalecer com o seu Espírito no homem interior, segundo a riqueza do quê? Segundo a riqueza da sua glória. Essa é uma promessa elevada, queridos. Essa palavra poder é dinamis, é poder de dinamite, é um poder muito grande, é um poder que não pode ser comparado. O Senhor está dizendo que Ele tem poder para nos fortalecer no homem interior pelo seu Espírito, segundo a riqueza da sua glória. Mas mais do que isso, leia comigo o versículo 19. E então nós vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais o quê? Tomados de toda a plenitude de... E aí você poderia falar assim, isso não é possível. Ser tomado de toda a plenitude de Deus, isso não é possível. E olha como Deus é incrível. Leia o próximo versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A igreja diz, amém. Não precisamos ficar com incredulidade, queridos, porque a Bíblia diz, ora, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele, queridos, seja a glória. O Senhor, Ele pode mudar a nossa realidade. Os mensageiros, eles precisam vir aqui e trazer esperança. Qual é a área da sua vida que o inimigo tem dominado? Qual é a área de sua vida que você ainda está cativo? Aonde é que o Senhor precisa trabalhar para limpá-lo? É a sua mente. A palavra do Senhor diz que nós podemos levar os nossos pensamentos cativos a Deus, podemos fazer com que a nossa mente pense nas coisas do alto. A palavra diz mais, a palavra diz que nós podemos ter a mente de Cristo. O desejar de todas as nações diz que nenhum pensamento poderia fazer com que o Filho de Deus caísse, cedesse às tentações. E lá vai dizer, o mesmo pode se dar conosco, queridos. Não caia na teologia de que você não pode submeter os pensamentos ao Senhor, não, queridos. O Senhor, Ele pode controlar e dominar a sua mente, mas você talvez vai dizer, mas eu tenho um coração impuro, um coração enganoso, que é a fonte de todo mal. Mas a palavra do Senhor diz que Ele pode tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que de coração puro fala palavras verdadeiras, é esse que vai habitar no tabernáculo do Senhor. Bem-aventurados os puros de coração. Senhor, dá-me um novo coração. Queridos, o Senhor promete um coração puro, um coração novo, um coração segundo a vontade do Senhor. Mas você poderia falar, tudo bem, o Senhor, Ele pode mudar a minha mente, Ele pode mudar o meu coração, mas eu tenho natureza pecaminosa. Mas a palavra do Senhor, ela não deixa dúvidas. Ela diz que nós temos que nos despojar do velho homem. O livro de Colossenses vai dizer que a circuncisão de Cristo é o despojar da carne pecaminosa. Colossenses 3,5 diz que nós devemos fazer morrer a carne pecaminosa. Efésios 4,22, que nós possamos nos despojar do velho homem. Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo pode destruir a natureza carnal. E aí lá ainda vai dizer assim, nós não somos como que constrangidos a viver segundo a carne. Não aceite do evangelho que vem aqui confortar você nas suas fraquezas e debilidades, dizendo que você vai viver essa vida até Jesus voltar. Não, queridos, a promessa é de elevação, a promessa é de mudança, mas isso não está em você, e isso não está em nós. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde, queridos? É na fraqueza. Então nós estamos no lugar perfeito para experimentarmos do poder de Deus. Porque é quando nós somos fracos que Ele é forte, querido. Não é para nenhuma glória nossa, mas é para toda a glória do Senhor. E nós precisamos tomar decisões, amados. Se nós acreditamos no poder de Deus, nós precisamos tomar decisões. O Senhor, Ele tem atuado na história da humanidade para levantar um movimento que possa levantar, queridos, a mensagem e o estandarte de Cristo Jesus. E, queridos, Cristo Jesus não é um ministro do pecado. O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 17 diz, mas acaso, se procurando ser justificados em Cristo, fores vós também achados em pecado,
Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, queridos. Cristo ele não serve apenas para apagar o nosso passado. O sangue de Cristo, ele foi derramado para nos limpar de maneira completa. E o mundo precisa ouvir de um evangelho que é capaz de transformar a vida deles. O evangelho ele não veio para nos melhorar um pouco, ele veio para operar uma mudança radical em nossas vidas. E nós precisamos estudar um pouco mais sobre esse evangelho. Porque um dia o sacrifício foi feito, o sangue foi derramado. E se esse sangue, queridos, foi escrito na porta do meu coração e do seu coração, certamente, quando o Senhor voltar e derramar a última taça de sua ira, nós estaremos libertos e prontos, queridos, para herdar com Ele uma eternidade. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. O Evangelho ele vai exigir tudo de você. O Evangelho que nós anunciamos, ele traz para nós decisões de vida ou morte. Os momentos que nós estamos vivendo são momentos urgentes. Nós precisamos de uma juventude consagrada. Assim como era José e Daniel no seu tempo. Nós precisamos de uma juventude consagrada. Nós precisamos de líderes consagrados em nossa igreja, amados. O Senhor ele tem nos dado instruções de quais áreas do nosso viver. Em todas as áreas do nosso viver. Por quê, queridos? Porque Ele quer nos mudar por completo. E se você tem o desejo de ser mudado por completo, é porque você reconhece as suas debilidades. Esse é o maior desejo da minha vida, irmãos. Ter a vida completamente mudada. Por quê, irmão Luiz? Porque você quer ser bom? Não é por isso, queridos. É porque eu reconheço que o inimigo das almas, ele perverteu todas as áreas do nosso viver. E é por isso que nós precisamos de uma mudança em todas as áreas da vida. Ah, irmão Luiz, mas você quer ser o santo? Esse é o nosso maior desejo. Você tem vergonha de dizer isso? Esse é o nosso maior desejo, queridos. Sermos santificados pela presença de Deus. O Senhor ele está nos chamando, queridos, para resplandecermos em glória neste mundo, para que outras pessoas conheçam a Cristo através de nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram aqui hoje.